Boa, boa! Olha nós aqui novamente falando sobre consciência. Eu sempre... já tá virando até um jargão. Consciente, você entra e sai de qualquer lugar sem ficar refém, além, a quem, enfim. Ou seja, você fica esclarecido. E eu tô com um convidado aqui que a gente falou muito sobre esse posicionamento. Eu tô com o meu amigo Rodrigo Naldi. Seja bem-vindo, Rodrigo! Grande Roberto, grande audiência aí do Consciência Pod. Pessoal, obrigado pelo convite. Tô feliz demais de estar aqui, da gente poder falar um pouquinho de personalidade, de amadurecimento, desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, vamos conversar bastante aqui. Com certeza. Rodrigo, bom, só para todos que estão assistindo a gente aqui, o Rodrigo, ele tem uma especialidade de observar o desenvolvimento das pessoas de forma bem precisa. E aqui a gente vai abordar alguns pontos. Você, jovem, que nos ouve hoje, você vai observar que a carreira que você se propor a atuar tem uns porquês, né, Rodrigo? Exatamente. Às vezes a pessoa tem tantos sonhos, tantos momentos que ela quer atuar ali, mas tem alguns detalhes que, ao decorrer desse teu trilhar em empresas, conversando com pessoas, você percebe que tem alguns ajustes ali que, às vezes, a pessoa não desponta, né? Exatamente, né? Eu acho que um grande problema hoje a grande dificuldade que nós vivemos hoje no nosso tempo são o excesso de oportunidades, né? Antigamente, então, você não tinha acesso a todas essas profissões, a todo esse conteúdo, né? Você não tinha essa facilidade de conhecer tudo isso. E aí, né, somado isso a uma né, até mesmo uma imaturidade nossa de querer abraçar o mundo, né, a gente pode ter muita dificuldade de se realizar profissionalmente e, consequentemente, pessoalmente. Porque o trabalho também, né, ele vai tomar quanto tempo aí da nossa vida, do nosso dia, né? Então, assim, passa para você ser uma pessoa realizada, você ser uma pessoa, entre algumas aspas, feliz aí, passa com toda certeza eu encontrar um sentido naquilo que eu faço, né? Rodrigo, você trouxe um ponto importante, esse trazer sentido ao que se faz. Muitas pessoas têm essa dúvida, trazer sentido ao que faz, porque às vezes ela está sendo empurrada, é como se entrasse numa fila, né? Uhum. E está sendo empurrada para aquilo, e às vezes ela não sabe que aquela fila, o final dela é uma fila do abismo. E aí? Esse ser empurrado tem que ter, esse fazer sentido, é isso que você fala, né? Não ser empurrado sem saber por quê, né? Não é se basear pelo que eu tô sentindo, né, Roberto? Hoje a gente tem uma supervalorização, eu tenho que gostar do que eu faço, eu tenho que amar o que eu faço. Não é isso, né? Realmente não pode ser isso, né? Porque eu encontro sentido naquilo que é a minha responsabilidade. Eu preciso, então, ter clareza para onde eu estou indo, eu tenho que ter um objetivo bem definido, eu tenho que ter os passos bem desenhados, porque se eu não sou o autor da minha vida, né? Se eu não sou eu quem estou escrevendo a minha história, quem está? Né? Se não sou eu que está com a caneta no meu livro da vida, nesses dias que a gente recebe diariamente, escrevendo as minhas ações, né? Ou indo para o meu trabalho, cumprindo o meu dever, se não sou eu quem está fazendo isso, quem está com essa caneta, com essa, né? com esse comando sobre a minha vida? E às vezes, por não parar para pensar nisso, por não tomar consciência, meu Roberto, a gente vai vivendo no automático, né? E aí, quem está com a caneta da minha vida, talvez seja todo o meu redor, menos eu mesmo, né? Tá, Rodrigo, paranaense, veio lá do Paraná, enfim, veio para Prudente, ou trilhou aí o trajeto, né, na vida. Como que você... Traga uma linha consciente. O Rodrigo começou a observar que a chama aquece na linha de desenvolvimento pessoal, esse jovem que descobriu tão cedo, enfim, essa linha aí. Aonde foi? Como que foi esse observar e falar, tem algo a mais que o ser humano precisa
descobrir. Como que é? Você é paranaense, né? Sou paranaense, eu nasci em Sertanópolis, Paraná. Sou do Pé Vermelho. Pé Vermelho. E aí, quando eu tinha por volta, sei lá, dos 6, 7 anos, a minha família mudou pra cá, meu pai, né? Sim. E Teu pai veio meu pai. Oi? O teu pai é da área desenvolvimento pessoal também? Não. Meu pai sempre foi construtor. Sempre foi de servente pra pedreiro, pra mestre de obra, sempre mexeu com construção civil, né? E aí, é legal a gente falar de propósito. Por quê? Propósito, né? Que é esse tema tão batido, né? Eu encontrei esse propósito na minha vida, né? Parece que é romântico, mas aí a gente tem que ter consciência de uma coisa aqui, que é propósito, sempre falo sobre isso, chamado, né? O chamado que eu tenho e circunstância. Né? Então, assim, eu tenho um chamado, mas eu preciso olhar para minha circunstância. E foi com isso que eu me deparei, né, Roberto? Porque lá em 2012, eu me formo como engenheiro civil. Né? Opa! Se a gente for ver, não tinha muito a ver com o que eu faço hoje, né? Com o Rodrigo de hoje. Então, assim... Foi na área técnica ali da construção. Totalmente racional, né? Linha de exatas aí. Pô, tal. então até é bom. Você mexeu com programação também, pô? Não arrisquei tanto assim, não. Tive muita dificuldade na minha faculdade de engenharia, mas formamos, né? Então, assim, quando a gente vem pra cá, minha família vem pra cá, Roberto, eu só vou pontuar isso porque vai culminar no todo da minha transição de carreira pra fazer o que eu faço hoje, tá? Então, assim, quando eu venho com a minha família pra Presidente Prudente, meu pai sofre um acidente, depois ele tem uma hérnia de disco, sofre uma cirurgia, né? E dessa cirurgia ele fica na cadeira. E aí, né, a minha família sendo sustentada ali pelos meus tios, meus familiares e tal. Meu pai dá a volta por cima e o que ele sempre fez, que era construção civil, ele volta a fazer agora, só que de dentro do carro, com a cadeira, enfim, eu vendo aquilo, né? Olho para a realidade, para minha circunstância e não tinha essa consciência. Mas o que eu fiz? Eu fui lá e falei, cara, vou ser as pernas do meu pai. Vou ser engenheiro civil, pô. Se meu pai não anda, eu ando, eu vou ser o engenheiro e vou ajudar ele. Né? Então, a gente parte daí, aí eu entro para a faculdade de engenharia. Então, perceba, eu não entrei muito pelo que eu queria, ou sabia de conhecimento, ou que eu sentia. Não, a vida me colocou ali e bora, vamos ver o que vai dar. Né? Então, aí eu entro nessa faculdade, me formo em julho de 2012. Em setembro de 2012, né? Nessa época ali da minha formatura, até eu me formar engenheiro, eu tive uma boate aqui em Prudente, né? Foi aí como que são as circunstâncias, né? Trajetos. Gente, esse negócio de que a vida é do ponto A pro ponto B, que a gente acha que é uma linha reta, não é, né? A vida, ela não acontece. É a vida real, né? A vida, exato. É a vida real. Ao mundo real, né? Hoje, né, a gente fala aqui muito sobre o ambiente da tecnologia também. Muitos estão querendo demonstrar dentro desses ambientes digitais realidades que não vivem, né? Legal. Então é muito meio que maquiado. Total. Então trazer aqui uma linha consciente da vida real, de como se desenvolver como pessoa, mesmo com os reveses da vida, é fundamental. Chegam para todo mundo, né? E é o que aconteceu para você. Exatamente. E aí eu me formo, então, né? Faço a faculdade lá e tal, me formo em julho de 2012, em setembro de 2012, através das orações da minha mãe. Falou assim, moleque, tem alguma coisa errada com esse moleque. Essa boate aí, demais, tá bebendo demais, tá, né? Tá aí demais nessa vida. Enfim, acho que, né? Não tenho certeza. Ela vai lá, faz uma inscrição minha para um acampamento, né? Eu sou da igreja católica, sou cristão, católico, enfim, fiz um acampamento católico lá no acampamento juvenil. E aí, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. E aí, faço esse acampamento, eu conto isso, Roberto, por quê? Porque eu me formo em julho de 2012 como engenheiro e em setembro de 2012 eu faço um acampamento. Aí, quando eu faço o acampamento, eu vou para a igreja e começo a servir, porque, né, eu tenho um encontro muito forte com Deus ali dentro, né, uma experiência real de encontrar com esse Deus que eu vivo e acredito, né? E aí, a partir disso, eu começo a servir, porque a igreja é assim, eu sempre falo isso. A igreja é assim, você dá o dedinho, ela já te pega a mão, já te pega o braço, quando você vê, eu tava de segunda a segunda lá. É porque né? Servindo, porque precisa. O sentido, eu vejo, né? Você tocou um ponto importante. O próprio Cristo, somos cristãos, o próprio Cristo veio como homem
e fez o maior papel, que é de servo. Total. Então ele entrou e deixou um legado tão forte pra gente e faz o sentido da igreja, né? Exatamente. E a realização vai passar por aí. A gente hoje que vive num mundo, a gente vai chegar nesse ponto aqui, mas a gente vive num mundo que eu tenho que estar em primeiro lugar sempre, é sempre sobre mim, é sempre o que eu tô sentindo. Por que será que a gente tá tão com tantas dificuldades de viver bem? Né? Por que será? Porque o sentido do servir, o sentido da vida passa por servir. E como você falou, Roberto, muito bem falou, o próprio Cristo nos ensinou. Quando ele lava o pé dos discípulos ali, né? Ele tá falando que quer ser o primeiro, sirva então. Né? Vem aqui, lava o pé, mas a gente vai chegar lá, né? Então, aí eu faço esse acampamento, começo a servir dentro da comunidade, e eu começo, então, Roberto, a me descobrir. Me descobrir, assim, no sentido do quê? Das minhas capacidades, realmente. Falei, cara... As habilidades, né? Porque o sentido do ser humano, eu percebo, a gente ainda conversava ali em bastidores, né? Quando a gente entende muito bem as habilidades que temos, que essa habilidade tem um propósito a ser encontrado ali, faz todo sentido, né? Exatamente, porque você começa a colocar aquilo que você é em prol, né? Você começa a ser útil. Quer coisa melhor que você ser útil, Roberto? Você sabe, a gente tem isso, é só você perceber assim, ó, a nossa necessidade em ser útil, ela é tão grande. O sentido da vida tá nisso, tá no servir, no conseguir resolver dores, ajudar as pessoas e colocar, né, o meu trabalho à disposição da sociedade, porque o dia que você fica lá, deitadão no sofá, que você tinha algumas coisas para fazer, que você não produz nada, como que você chega no final desse dia? Você chega no final desse dia você chega no final de um dia que você não produziu nada, que você não fez nada, que você cedeu à preguiça, você chega frustrado, você fala, cara, parece que eu não vivenciei esse dia aqui, né? E esse sentimento é ruim, né? Porque você tocou num ponto... Hoje eu acho que o ponto principal, que a gente vai entrar na área psicológica aí também, que você atua um pouco também, o que tem de jovens num ambiente de sentimento de inutilidade. Exato. Infelizmente, é triste esse cenário, né? Totalmente triste, a gente se sente um inútil, você vai perdendo a sua função na vida, pô. Por que eu preciso desenvolver as minhas competências, as minhas habilidades? Porque é isso que vai me dando força no mundo, eu vou sentindo a minha história acontecendo, eu vou vendo que eu sou útil, que eu faço parte, a gente tem esse desejo, né? E aí o jovem que ele não consegue desenvolver ou que ele não busca desenvolver as suas habilidades, é claro que a somatória dos dias vai gerar uma vida sem sentido. O que é uma vida sem sentido, Roberto? A gente às vezes acha, fala, ai cara, eu não encontro sentido na minha vida. Ué, se você não encontra sentido na sua vida, a gente tem que parar e pensar uma coisa aqui. Os seus dias têm sentido? Porque o que é a vida se não a somatória de vários anos, que são vários meses, que são várias semanas e que são vários dias bem vividos ou não vividos. E você diz, você me perguntou, né? O que é uma vida sem sentido? Exatamente isso, né? É justamente a pessoa ter uma sequência de dias de inutilidade, aquele sentimento. É isso aí. É isso aí. Então, como que eu trago sentido? Ei, você, né, que tá aí talvez andando sem sentido na vida, né? Cara, tô sentindo minha vida sem sentido. Eu tenho que encontrar, então, o que no meu dia eu posso fazer, né? Ações que eu vou fazer que vão me levar a construir uma vida que eu quero, que eu desejo, que faça sentido, né? E aí, essa linha de sentido, você falou, tua mãe tava orando, exato, tá fazendo sentido. Exato. A oração aí dela. Vou pro acampamento, começo a servir, Roberto, e aí eu vou me descobrindo como pessoa, né? Assim, caramba, fazendo sentido. Eu sei liderar. A consciência. Eu aprendi a liderar dentro da igreja, né? Sendo líder de tribo e não sei o que, tal, participando da comunidade, servindo aqui, servindo ali, fui na música. E isso, quando a gente fala de que chamado ele é circunstância, é isso, porque a sua circunstância atual, a sua vida atual, ela tá te convidando a algo, Roberto. A gente tem a prepotência, às vezes, de achar que a gente dá sentido pra vida. Né? Cara, se você for ver, hoje você acordou e o sol raiou e você não fez nada. A realidade que nos cerca, ela é soberana, cara. Ela tem força sobre nós. Quando que você usa blusa de frio? Quando você quer? Não, você usa blusa de frio quando a realidade, ela te impõe, ela fala assim, filhão, tá 5 graus.
Entendeu? Aí eu tenho que responder a essa realidade. E é o que você disse, né, ó. Mesmo a pessoa, às vezes, coloca uma blusa de frio num calor, às vezes ela A resposta tá errada. Não, e exatamente também, às vezes ela tá colocando porque ela tá tendo um sentimento fisiológico, de uma febre, alguma coisa, sei lá, algum sentimento que a pessoa foi forçado A realidade. A uma realidade. Exatamente. Então, para sair das neuras, é eu começar a olhar, né? E aí vai estar isso na minha trajetória, você começar a olhar o que a realidade me pede. O que lá no meu casamento hoje eu preciso olhar para que eu tenha um bom casamento e eu preciso responder. Talvez tá faltando tempo com a minha esposa. Talvez tá faltando paciência. Essa é a minha resposta da realidade que tá me chamando. Pô, a gente tá brigando direto. Será que não é porque... A falha na comunicação? É, uma falha na comunicação. Eu estou respondendo a minha realidade de maneira incorreta, né? E aí isso vira um grande problema. Porque aí o dia vira uma fuga que vira uma vida sem sentido, né? Fica um dia sem sentido. E essa experiência que você teve dentro da igreja, servir e ter um mundo dinâmico, foi aonde que aqueceu o teu coração e começou a colorir o teu mundo ali, né? Por uma vertente que daí você começou... Exatamente. Acender esse lado. Acendeu uma chama, perfeito. E aí eu falei, eu tenho que levar mais gente para viver essa possibilidade. E o ambiente e a engenharia? Então, a engenharia foi ficando em segundo plano, né? Ainda tentei alguns empreendimentos e tal. Fui com... porque, pensa, eu tinha um vínculo familiar, emocional muito forte. Eu era as pernas do meu pai, pô. Então, assim, como que eu abandono meu pai e vou viver a minha circunstância, o meu chamado? Eu tinha que olhar para minha circunstância e falar, cara, peraí, será que meu pai tem condição hoje de eu sair? E aí eu fui respondendo, fui organizando a casa, e aí a minha transição de carreira, e às vezes a gente, no mundo imediatista que vive, fala assim, eu quero sair do emprego que eu tô. Aí simplesmente eu acho que é eu pedir as contas, aí não ter o dinheiro para pagar o boleto no mês que vem, e simplesmente porque agora eu vou viver o meu propósito. Pera. Não. A minha transição de carreira demoraram 6 anos, Roberto. São 6 anos que eu tinha uma imagem clara do que eu queria e que eu não conseguia sair para responder ao meu chamado naquela hora, porque a minha circunstância se impunha, ela se colocava sobre mim como muito mais soberana. E isso, você trazendo agora essa clareza da vida real, vamos falar, vida real, gente. A gente tá falando da vida real. É importante ele trazer, por quê? Muito se fala de transição de carreira, vamos fazer o que gosta, tal. Boa. Essas ações e decisões drásticas, é igual você disse, tem que ser muito bem pensado para não ter vários motivadores de outros problemas serem desencadeados, aí avalanche. Aí entra o conflito. Exatamente. Aí entra sentir-se inútil. Que eu sempre indico, né, para os meus clientes, enfim, eu sempre falo, cara, você quer mudar de carreira? Então, assim, primeiro você vai ficar mais 2 anos, 3 anos fazendo o que você faz da melhor maneira possível. Para que você prove para você que isso não é fuga. Porque às vezes... É uma fuga. É uma fuga. Às vezes é por eu ser incompetente naquilo que eu preciso exercer, por eu não ter as habilidades que eu preciso ter, por eu não conseguir entregar um bom trabalho, por eu não gerar resultado para as pessoas, por eu não ser bem remunerado para isso. Porque talvez, Roberto, essa transição de carreira é na ideia assim, o digital agora dá dinheiro. É a modinha, né? A modinha. Não, o digital eu vou pro digital. Você vai para um mundo totalmente diferente que você vai tomar cabeçada, né? Então, assim, às vezes eu tô querendo ir pro digital porque os meninos vendem uns cursinhos online lá e ganha 10 pau por mês, né? Às vezes, você não tá querendo trocar de carreira. O que você queria mesmo era ganhar mais na tua profissão. E você não ganha porque você é incompetente. Entendeu? Falta habilidade. Então, antes de fazer a transição de carreira, fique por mais 2, 3 anos naquilo que você faz. Se comprometa com você de falar assim, cara, vou entregar o meu melhor. Vou estudar, vou ler, vou buscar conteúdo, vou ouvir podcast, vou buscar o consciência. Entreguei. Tô sendo bem remunerado? Agora eu vou ver se isso é um propósito ou se era uma fuga. Exato. Aí você tocou num ponto. Eu ministro também algumas mentorias voltado ao universo digital e existem alguns pais que me procuram justamente para falar a realidade que ele vê no filho que escolheu a área da tecnologia. E um exemplo, eu atendi um casal esses dias que o filho... 20 anos, 18 anos tem, e tá fazendo sistema de informação, já tá indo pro 3º módulo. E aí os pais preocupados falaram assim, Roberto,
Mas ele só fica lá no quarto. Ele só fica atrás do computador. Ele só fica... Enfim, começou, né? É natural essa divergência, porque os pais foram de outra época, outro contexto e tal. E aí eu só fiz a pergunta seguinte. Aliás, eu só chamei eles a uma reflexão seguinte, ó. O universo que ele escolheu é exatamente o computador, tal, enfim, a internet. Beleza. Mas vamos entender aonde ele está permeando para vocês não ficarem sempre achando uma pressão em cima, colocando uma pressão em cima dele, e às vezes ele está desenvolvendo e ele vai se autorrealizar quando vocês entenderem isso. Exato. Porque senão fica tendo esse sentimento de inutilidade. Aí, em uma conversa com esse jovem, eu vi. Aí entra o quê? Estamos falando de transição de carreira, mas tem a ver. A pessoa, igual o jovem, ele tá com habilidade, ele tá fazendo sistema de informação, e ele tem habilidade na área de exatas dentro do sistema de informação. Legal. Não muito na parte, né, da humanas ou a parte de escrita. Então eu falei, poxa, é um direcionamento. Então ele vai partir um pouco mais pro lado da programação. Dentro daquele segmento. Isso. Aí foi onde que a gente foi ajustando. Aí eu vi, é natural, o menino é todo... a parte lógica. Ele não tem muito contato interpessoal. Aí eu fui explorar nele esse lado. Aí ele veio colocar a dor dele e falar, mas às vezes o professor da faculdade fala, só enviar o currículo. Tem um monte de vaga ali, só enviar o currículo. Mas tem o detalhe, a comunicação interpessoal do menino é um pouco... Ele não tá... conhecimento, ele não tem a experiência tão prática. Aí entra a importância do mentor. Isso. Aí onde a gente, junto ali, conseguiu trazer ele na reflexão, elaboramos um currículo bacana e tal, e ele já está sendo pontuado a uma seleção de vaga naquilo que ele tem habilidade. Aí os pais, o que está acontecendo? Os pais começaram a entender que o universo tecnológico, que o menino tanto fica ali, ele tem uma habilidade que depende dele estar ali concentrado. Ali, o trabalho dele, né? Você entendeu? Ali, então, faz todo um sentido. É essa análise que você está dizendo. E você né? pontua algo que é essencial. Gente, ninguém evolui e melhora sozinho. Isso aí não existe. Você precisa ter referências. Você precisa buscar mentoria, terapia. Eu não sei o que você vai buscar. Mas você tem que ter alguém que já trilhou esse caminho, alguém que tem o que você quer e se aproximar dessas pessoas. Senão fica um tromba-tromba, né? Exato, senão você vai na raça. Eu, por muito tempo, na minha autossuficiência, Roberto, eu fui na raça. E aí você dolorido, vai, né, quebrando a cabeça. Pô, você põe dinheiro onde não devia pôr, você abre negócio que você não devia abrir, você se mete com sociedade que você não devia se meter, entendeu? E aí foi, então, essas experiências que você tá dizendo aí, foi o quê? A oração da tua mãe, a balada, tal, voltou, alinhou o propósito. Alinhei, que eu vi que eu tinha um chamado, e agora falei, cara, vamos mudar minha circunstância. E aí comecei a mudar a circunstância, né? Então comecei a buscar formação, né? São livros, são palestras, são cursos, treinamentos, mentorias, enfim, formações para que eu me tornasse uma pessoa do desenvolvimento humano. Que tivesse o quê, Roberto? Habilidade para exercer. Eu quero ser útil para as pessoas no sentido de ajudá-las a encontrar o seu propósito, sim, o seu direcionamento, construírem uma vida que vale a pena ser vivida. Que eu acho que é isso que todos nós queremos, não é? É você chegar no final da história, no final da sua vida, poder olhar pra trás e falar assim, cara, fui eu que vivi essa jossa aqui, bicho. Se tá bom, se tá ruim, mas fui eu. Não foi o fulano que palpitou, não foi a história de alguém que queria pra mim, não foi o meu, sei lá, o meu empregador ou, sei lá, quem que seja, fui eu. Essa vida aqui, fui eu que a vivi. Ô, Rodrigo, lá na escola, na época toda escola lá, você tinha alguém de referência, assim, que você olhava e falava, pô, o cara se comunica bem, fala, ou lá nos teus tempos de infância, como que era? Cara, você sempre... Quem que era? Eu trago sempre esse tipo de linha consciente, porque nós somos... Você falou agora também sobre, né, às vezes ter alguém como referência. E lá na formação nossa, geralmente na escola, é um ponto principal, né? Que eu vejo maior parte aí, muitos jovens se decidem por esse trilhar, às vezes ali
caminho da escola, porque tem um professor, tem um tio, tem um amigo, enfim. Teve alguém assim? Nossa, legal. Você falou. Eu acho que eu nunca respondi essa pergunta, viu, Roberto? Eu nunca me fui questionado sobre isso aí, nunca me questionei também, né? Porque tem aquele professor que às vezes se comunicava bem ali, e você falava, pô. Mas eu tive você falando, eu lembrei na hora, então não lembrei à toa, né? Me puxei na memória aqui. Puxei na minha memória aqui um primo meu, que eu dormia na casa dele quando a gente morava em Foz do Iguaçu, que eu morei em Foz do Iguaçu um tempo, a família do meu pai é de lá, e aí eu tinha um primo que eu morava na casa dele e ele já era mais desenvolvido, sabe? Eu já olhava pra ele e ele sempre estudando, era alguém que me inspirava sem, assim, eu ter aquela consciência da época, né? Lógico, mas eu tinha uma admiração, alguém que eu falava, cara, ele é diferente. Inclusive, eu ganhava muita roupa dele. Então eu me sentia todo quando colocava a camiseta dele. Você falou, cara, eu lembrei disso aí agora aqui, bem legal. Que bacana. Faz sentido, né? Você vê, de uma forma, lá na época foi inconsciente, mas hoje você trazendo, faz todo sentido, faz todo né? Sentido. E tem a ver com o teu chamado, né? E tem a ver com essa questão de chamar e de referência, né? Você ter um alvo, porque a gente não tem, às vezes você não tem dentro de casa. Às vezes teu pai e tua mãe não são as suas melhores referências. Entendeu? Às vezes, quantos casos, né, das famílias desestruturadas? A gente falava sobre isso, né, Roberto, aqui no bastidor. De quantas famílias, né, que não tem um pai como a referência do que é um homem, do que é, né? Enfim. E aí a gente sempre fala isso na psicologia, que é o quê? No comportamento, desenvolvimento humano, é o quê, Roberto? Os seus filhos... Vai chegar uma hora que o seu filho ele não vai ter mais você como referência. Então, o que importa são os seus amigos. Quem são os seus amigos? Sabe? Que convivem na sua casa. Porque ele vai começar a olhar talvez um tio que tá lá, né? Vai olhar um primo, né? Igual eu olhei ali, né? E tal. Então, assim, uma hora você como pai, como mãe, vai deixar de ser a referência do seu filho ou da sua filha. Então, com quem você tem andado? Será que você tem mostrado pra ele boas personalidades? Porque é o que nos falta, pô. Exatamente. E essa referência do teu primo aí foi bacana, né? Que você já teve ali. E aí, na faculdade, depois você foi... a parte técnica da engenharia, tem o teu pai que você foi também. Tive que ter uma conversa com ele depois. Mas depois essa referência dentro da igreja foi, eu acho que, o ponto principal, o divisor de água, né? A minha grande referência... Aí a referência foi Cristo mesmo. A minha grande referência é o Cristo, né? Total. A minha vida foi... Há um Rodrigo antes e depois do encontro pessoal que eu tive com ele, uma experiência real, que eu experimentei o Cristo. E aí ele me mostrou alguns dons e talentos que ele tinha me confiado e que eu precisava multiplicar. Eu precisava colocar isso para fora de alguma forma, entendeu? Então, talvez quando eu olhava para a engenharia ali, eu falava, cara, dá para eu fazer aqui? Dá, mas tem algo a mais, tem algo que se eu me esforçar, se eu pagar o preço dessa transição, dessas mudanças, dessas formações, eu consigo multiplicar mais os talentos que Deus me deu, né? E ele tem me mostrado isso diariamente. E as empresas que você tem... Bom, o Rodrigo hoje, ele atua diretamente nesse tema. E você já teve contato com empresas pelo Brasil, afora aí? Como tem sido as suas experiências nesse tema dentro do ambiente empresarial, seja do ambiente um pouco mais pessoal? Como tem sido? É prazeroso, né? Não, total. Você vê... Fazer sentido, e aí materializar, tá o papel, né? do mentor, né? Tá o papel do psicólogo, tá o papel do terapeuta, que é você concitar o papel da palavra, né? Você, do pregador, talvez ali, né? Falar, trazer a luz. O que é a terapia? É você trazer a consciência, né? Você trazer realmente... Eu sempre, em todo treinamento meu, Roberto, seja de venda, seja de desenvolvimento pessoal, seja na sessão de terapia, seja nas mentorias, eu começo com o princípio da melhoria é a tomada de consciência. O princípio de toda melhoria é a tomada de consciência. Não há possibilidade de eu mudar aquilo que eu não sei, pô. Então eu preciso tomar consciência do que está errado. Eu preciso olhar para aquilo que se eu não olho... Então, assim, aí eu vivo uma vida no automático, por exemplo. Bicho, se eu não tomar consciência do que é que tá no meu peito, cara, o que é que tá no meu estômago, o que eu tô sentindo, cara, por que se eu não tiver... Né? Tem que dar. Olha lá, ó, tem o nosso bastidores ali, ó, o meninão lá, já fazendo, ó, pum! Tá explodindo aí, né? Não, exatamente. Tem que explodir É o fazer sentido, né? Você vê, né? O mote até da abertura nossa aqui é com consciência, você entra
e sai de qualquer lugar sem ficar aquém e nem além de nada. E sabe o que é maturidade? A melhor definição que eu encontrei pra maturidade, quem sou eu pra definir o que é maturidade, né? Mas a gente estuda os caras que dão conta de fazer isso aí, e aí a gente chega numa reflexão. O que é você ser uma pessoa madura? É você estar à altura do que a vida lhe pede. Então, assim, é você entrar nos lugares, é exatamente o que você tá falando, Roberto. Você entrar nos lugares e conseguir sair e falar assim, cara, isso não é pra mim, isso é pra mim, isso eu concordo, isso eu não concordo. Ah, cara, chegou uma doença na minha família. Vai chegar, bicho. Vai chegar um problema na tua casa, nego. Vai bater na tua porta, seja com o teu pai, com a tua mãe, com você, com o seu filho. Você teve essa experiência. Exatamente, eu tive que amadurecer lá. Elevar o nível de consciência. Muito rápido, a né? maturidade chegou e foi decisivo, né, o Rodrigo? Porque senão, eu vejo assim, muitos lares e famílias são famílias lindas, mas não se prepararam para o dia mau, achando que sempre é o conto de fadas, talvez sempre só coisas boas virão. E o nosso trilhar aí, eu acho que foi muito bacana o que você disse, quando você coloca nas suas mentorias ou nas suas palestras, enfim, sobre o comparativo do ser humano, né, com o cachorro ali, você falando, o ser humano, ele é racional, ou seja, a consciência está ligada totalmente ao pensar, analisar e contextualizar na prática. Perfeito. E aí a gente chama isso, Roberto, de ordenamento pessoal. Aqui pra nós, vai. Estamos só nós aqui, gente. Vamos conversar só nós aqui, né? Então, só nós aqui. Sim, dá pra perceber uma certa desordem no mundo que a gente tá vivendo. Nas pessoas que a gente tá convivendo. Nos ambientes que a gente tá... Então, assim, há uma necessidade de um ordenamento. Sim ou não, gente? Sinceramente. Com certeza. Né? A crise é geral. Então, o que a gente trabalha é o quê? É o ordenamento, pessoal. As pessoas precisam se ordenar. Porque, assim, se a gente for ver... Que é falando do cachorrinho, né? Eu sempre levo ele para minhas palestras. É o Rick, meu cachorro. Eu tenho um Border Collie, sou apaixonado no bichinho. Né? E aí, o meu cachorro, ele é muito inteligente, o Roberto. É uma das Border raças... Collie é uma das raças mais inteligentes que tem. Você fala sempre, ele já vem chipado, filho, ele já vem funcionando. Entendeu? Você joga a bolinha, ele já busca e chega, é impressionante. E aí, né? Minha esposa acho que não vai ouvir, eu vou... Né? Ele gosta mais de mim lá em casa. O cachorro, ele sempre escolhe um, né? Ele é apaixonado de mim, aquele cachorro. Ele fica no meu pé e deita, eu falo, eu chego em casa, ele pula, fica doido, enfim. E aí, esse cachorro, falei, cara, esse cachorro me ama. Esse cachorro, ele me ama, bicho. Eu vou testar esse amor. Fui lá, coloquei ração pra ele. Falei, cara, eu vou testar se esse bicho me ama. Fui lá e enfiei a mão na hora que ele tava comendo na ração dele. Na hora, adivinha o que ele fez? Ele, lógico, reagiu sobre mim. Ele não me mordeu, mas ele avançou. Ele veio pra cima de mim como quem assim, ó, não, isso aqui é meu. Ele avançou naquele que ele ama. Ué, mas espera aí. Por que ele fez isso, né? Por que o meu cachorro reage dessa maneira? Apesar que a gente também hoje tem reagido assim com as pessoas, né? Tipo, a gente tem avançado em muita gente, né? Não mexe que é meu. Me tira do meu conforto. É a minha televisão. A minha Netflix. O meu filme, né? A minha pipoca. O meu prato preferido. Você não faz, não sei o quê. A gente tem reagido assim, né? Então precisa se ordenar. Porque qual que é a diferença desse cachorrinho, do Rick, pra nós? Para um ser humano, né? Qual que, se a gente conversar um pouquinho disso, né? Qual que é a diferença? Porque se você for pensar, o cachorro, gente, ele faz filhotinho, vai lá, né? Faz a casalinha, né? Igual você faz. A gente faz, né? Nasce um filhotinho, ele também faz isso. Aí ele come, né? Come e bebe. A gente também, né? A gente come e bebe. O cachorro, ele tem uma casinha. Às vezes, né, tem até um travesseirinho que você coloca embaixo, tem um cobertorzinho, sim ou não? A gente também, né? Também. Aí, o cachorro, bicho, assim, ele é muito parecido com o nosso. Né? Tem uns agora que faz até aniversário, né? Tem data de comemoração do aniversário, do nascimento do cachorro. Pô, então assim, o que me difere desse bichinho que é muito parecido comigo, né? Bicho, o que difere é que a gente pensa, pô.
O que difere é a minha consciência. O que difere é que eu tenho um intelecto, uma inteligência que eu preciso. Talvez não esteja usando, mas eu preciso usar, né? Eu preciso trazer essa inteligência pro jogo. Porque senão, aí, eu acredito na teoria, Roberto, a gente passa a acreditar de que a gente é a evolução do macaco. Mas você nunca viu um macaco por aí falando, nossa, o que vai ser do meu 2024, hein, bicho? Né? Nossa, eu tô pensando aqui, acho que eu vou comprar um carro novo agora, precisando mudar de carreira. Não, esse zoológico aqui não tá legal pra mim, eu vou pra outro. Não, você nunca viu, pô. Ele não tem consciência. Ô, Rodrigo, e quando você traz esse nível de consciência dentro desses ambientes que você tem experimentado, as pessoas, né, parece até um óbvio, mas parece que as pessoas estão meio que cegas para essa realidade, né? E é um descortinar, né, da visão Pro mundo real. E faz, na prática, todo sentido, né? Os resultados vêm, né? Quando a pessoa começa a tomar esse nível de consciência, ação e prática... Assumiu o protagonismo da vida, pô. Aí começa a fazer O que é assumir a caneta da vida, tá no comando? É você ser protagonista da tua história. Só que quando eu tô desordenado, porque o ser humano ele é composto do intelecto, da vontade que nos faz agir e das nossas emoções e sentimentos. O meu cachorro, ele não tem um intelecto. Então, a vontade dele, ela age pelas emoções e sentimentos, pelo instinto, pô, ele reage. Ele só reage ao que tá acontecendo, né? Então, quando a gente, como pessoas, inverte essa ordem, eu coloco as minhas emoções assim, então eu tô sentindo que hoje eu acordei... Só faz o que gosta, né? Só acabo fazendo o que gosta, pô. Só o que gosta. Eu fico agindo igual um cachorrinho. Diz estudiosos aí que tá tendo essa geração agora, tá sendo... uma das gerações com o maior índice não sei os números aqui, de adolescentes de 30 a 35 anos. Olha. É a loucura que a gente tá vivendo. Adolescentes de 30 a 35 tudo anos. Ao redor nos induz a loucura, bicho. Então nós precisamos nos ordenar, nós precisamos amadurecer, porque senão nós vamos ficar loucos. Se a gente ficar agindo, porque o cachorro, como que ele age? Você levanta o chinelo, ele vê uma ameaça, então ele corre. Então você levanta a dificuldade, ele corre. Você apresenta o pratinho de ração, ou o filezinho, o bife, ele vai lá no prazerzinho e come. No prazer. E a gente tá fugindo o tempo todo da dor, da responsabilidade, dos compromissos e buscando prazer, pô. Então, vira uma vida muito fraca, é uma história muito fraca que tá sendo contada. E depois as pessoas chegam aos... né? A fase adulta, melhor idade, assim, sei lá qual que são os nomes aí técnicos que se dão, mas imaginemos, a pessoa chega nos 50, 60, 70 anos, é o que você falou, poxa, era para escrever uma história total de, vamos falar, 90, 100% de aproveitamento, infelizmente só fiz 20%, é triste, né? E aí entra aquele sentimento de inutilidade, e aí muitos talvez tomam decisões contrárias, enfim. Mas é bacana o que você traz, Rodrigo, que é o que está muito em falta nos ambientes corporativos, eu sei, os coaches, né, os líderes, os gestores, os CEOs cobram-se por resultado, mas uma palavrinha que eu acho que é o principal, que é o trazer consciência à equipe em cima dessa habilidade e parar de agir por instinto, mas com consciência, eu acho que muda até o resultado da equipe ali, né? Total. Muda empresarialmente, muda nos relacionamentos, muda profissionalmente, muda em tudo. E quando você trouxe isso pra tua vida, mudou tudo, e aí você veio, casou, agora já tá com filho ou não? Não, como que ainda não. Se Deus quiser, em breve estaremos com filhos. A esposa também atua nessa parte. Como tem sido essa experiência de um novo rumo, um novo momento teu com consciência? E eu gosto sempre de frisar, Alberto, que é uma construção, pessoal. Lá em 2012 eu comecei a entender. Então, assim, cara, a gente tá em 2024, são 12 anos, né? Então, assim, a tomada de consciência, ela é gradual. Você vai buscando e vai conhecendo, vai tomando consciência. E aí, né, uma das coisas que eu sempre quis é ter família, pô, casar. Né? Então, assim, eu sentia esse chamado era meu. Falei assim, o senhor não me chamou para ser padre, né? Não tenho essa vocação para ser padre, né? Então, assim, o que o senhor quer da minha vida? Se o senhor me chamou para eu casar, então, sim, me ajuda a encontrar essa pessoa, né? Eu preciso entrar
entrar nesse processo de formar a minha família, né? Então eu fui construindo algumas virtudes que eu achava que um homem tinha que ter, né? Pra ser uma pessoa boa, pra ser uma pessoa atrativa também, porque a gente tem que vender o nosso peixe, né, Roberto? Não é só fazer o que gosta, mas fazer o que tem que ser feito, né? Tem que como é que você tá indo pro mercado, né? Tipo, você tem que ir pro mercado bem, tem que se cuidar, pô, também, né? Tem que saber conversar bem, tem que ser uma pessoa interessante. Às vezes você fala, o mercado tá horrível, mas você vai né, conversar com as pessoas, cadê o conteúdo das pessoas? Cadê as personalidades, né? Assim, qual que é? Às vezes as pessoas estão só reagindo a uma música, a uma moda do momento, e tá faltando pessoa. O homem, Ortega y Gasset, né? O filósofo, ele vai dizer o quê? É o homem massa, né? A gente vai se movimentando pela massa. Todo mundo escuta essa música, eu escuto, né? Todo mundo agora usa tal roupa, eu uso. Todo mundo agora gosta disso, eu gosto. E aí a gente despersonifica. Aí é claro que as pessoas se encontram, não tem maturidade pra lidar com as diferenças. E tem um ambiente que tem que ser encontrado certo também, né? Total. O lugar, né? A força de vontade, ela dura muito pouco, né? Então, assim, imagina aí, né? Eu tenho uma dificuldade com, sei lá, com bebida. E aí todo dia eu chego e tenho que para entrar na minha casa eu tenho que passar por um bar, né? Então, assim, a minha casa é no fundo de um bar. Pô, o ambiente não tá favorável, velho. Eu vou ter que sair desse ambiente, porque a minha força de vontade, ela vai durar, sei lá, uma semana, um mês, e depois? A vida real, né? Aí é o que você tem trazido, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer sempre ações práticas, porque muito se tem... vários, né, entendedores de assunto, né, mas muito de laboratório, de escritório, de ar-condicionado e vivenciar, né, esse trilhar que você falou aí, desde 2012 foi construindo, é diferente, daí você foi sentindo o que na prática foi vendo meios e caminhos como se funciona. Sim. E até conhecer essa pessoa. Aí uma chave que muda pra gente chegar lá, chegar na esposa agora, né, é o quê? Eu gosto sempre de falar desse termo, que é a autorresponsabilidade, né? Que é a crença, é a certeza, né? De que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Isso é duro. Porque se talvez eu olhar para minha conta financeira hoje, eu vou, né? Você olha aí para tua conta financeira, assume agora a crença de que você é o único responsável pelo resultado que tá nela aí. Como você se sente? Puta, eu me sinto inútil, sei lá, me sinto ruim pra caramba. Olha pro teu casamento, né? O teu casamento tá ruim, a pessoa que você escolheu para casar, né? Ou que você casou, ou que você tem sido lá, é só responsabilidade sua. O primeiro momento, ele é chocante, mas... Quando eu assumo a autorresponsabilidade, tem um outro momento que é muito bom. Porque se eu me coloquei aqui, eu posso me tirar daqui, pô. Eu posso transformar a minha situação. Se eu assumir as rédeas da minha vida, eu posso transformar. E eu queria deixar de ser o cara farreiro, o cara... Essa vida vazia, que tinha que toda noite ter mais, bebida e não sei o que e tal. Pra mim... E o cara que bebe, eu falo pra você com propriedade sobre esse tema, porque eu tive boate por 4 anos, tive bar, até lá atrás, dupla sertaneja, eu fiquei um tempo pensando em ter, né? Então, assim, o cara da noite, ele tem um vazio, bicho. Entendeu? Você bebe pra suprir algo, não tem jeito, é uma realidade. Eu falo pela minha vida, não tô apontando o dedo pra ninguém aqui, bicho. Cada um faz o que quer da vida, né? Só que eu tava cansado de chegar no outro dia, acordar de ressaca e falar, cara, um buraco no meu peito, não lembrar de onde eu tinha deixado o carro, não saber o que eu tinha feito na noite. Falei, cara, tinha alguém que tava contando a minha história que não era eu, pô. Era a bebida, era talvez a droga, era as companhias, era os lugares. Eu falei, cara, como que eu vou casar desse jeito? Como que eu vou ter um filho? Aí eu falei, cara, eu preciso assumir a responsabilidade, né? E eu vou construir a minha família. Que isso eu quero contar na minha história, que eu tenho uma família. E aí eu comecei as mudanças. E aí, né, tô um dia no Instagram lá, né? Eu e a Rafa, a gente já se conhecia das igrejas, né? Ela era da catedral, eu lá da Nossa Senhora do Carmo. E aí dei aquela pedrada no Instagram, a pedrada voltou, começamos a conversar, né? E começamos a nossa história, um tempo depois, né? Ali começamos a nossa história com vários altos e baixos, né? Terminamos algumas vezes, né? Porque eu gosto de falar essas coisas, Roberto. A vida real. É a vida real mesmo. Bicho, não tem... Não, para de assistir as Hollywood da vida, né? O que é amor? A gente acha... O que é amor, né, Roberto? Tava ontem cortando o cabelo, conversando com um grande amigo meu, Erly. Tava lá, aí eu tinha acabado de escutar um story falando assim...
a pessoa tinha falado, o que é o amor pra você? Né? Aí o coach, o mentor, enfim, o cara lá respondeu e falou assim, amor pra mim é carinho, respeito e admiração. Sem esses três pilares, não dá pra se chamar de amor. Aí, bicho, isso é uma coisa de filme, nego. Você sabe por quê? Porque o carinho, as coisas, a vida é muito contrário disso aí, ser casado, sim. Roberto. Você sabe, é isso que sustenta a tua casa? É o carinho, o respeito e a admiração? Vou completar esse ano 25 anos de casado. Mas você tem propriedade pra falar do tema. Esse amor, ele é construído todo dia, diariamente. No sacrifício? O amor, ele vai escalando diariamente. Renúncia. Né? Renúncia, sacrifício. Então, se você me perguntar o que é amor, eu sei que é amor, um pouco do que eu sei, que eu tenho vivenciado diariamente, e na verdade a minha referência ela é muito forte, né? O Cristo, ele nos ensina o que é amor. É subir o Calvário, nego. É pegar a cruz de cada dia e seguir. Exato. Às vezes, é morrer na cruz, é se sacrificar. O que é o morrer hoje? É diariamente eu me dedicar ao outro, pô. E negar a vontade ali, bem comum, né? Perfeito, é isso aí. E aí, ser rejeitado, muitas vezes. Mas você fazer o amor ao outro, né? Você faz por amor e muitas vezes não tem a devolutiva. Olha que coisa. Exato. Você tá lá na cruz e uma galera... Assim, tá nem aí pro que tá acontecendo, entendeu? Tá nem aí. Amor, então, é sacrifício, é renúncia. Ô, Rodrigo, e que bacana, história linda, foi construindo. A gente... Que pena, infelizmente, os horários, eles se avançam, né? Oh, meu Deus. A gente tá indo já para as partes final aqui, mas você encontrou a tua esposa e hoje eu vejo que nesse tempo vocês conseguiram transbordar na vida de muita gente. Ela atua, né, um pouco na área também da saúde. E vem você, a área de desenvolvimento de pessoas, e ela um pouco na área de saúde. Os auditórios ficam agradecidos pelo o que vocês contribuem ali para eles, né? É um trabalho de formiguinha, né? Eu não gosto da ideia de que a gente vai mudar o mundo. Não acredito nisso, a gente vai mudar o que nos cerca. Mas as experiências práticas que vocês têm, né? Perfeito, Roberto. É o que você colocou. E isso é gratificante demais, assim. A Rafa, ela é médica, nutróloga, trabalha com a parte de emagrecimento e ela fala, eu tenho uma missão que é combater a obesidade. Que até 2030 vai ser a doença que mais vai matar no mundo. Né? Às vezes as pessoas julgam, falam, é estética. Também, cara, é bom você se sentir bem. Não é bom você olhar no espelho e falar assim, cara, eu tô me sentindo bem com o que eu vejo, né? Cara, isso aí te coloca força, pô. Se justamente nós, cristãos, sabemos que somos templo do Espírito Santo, o templo, que é o corpo, tem que ser bem cuidado. Exatamente. Desde o desenvolvimento pessoal, saber qual é a carreira. O que eu tô colocando pra dentro como alimento. Aí entra a saúde, enfim. E eu vejo que essa missão dela, junto com a tua, uniu muito. E vocês têm se posicionado muito bem também no digital aí, né? Essas plataformas, a gente aborda o tema voltado a isso, porque tem tudo a ver. Pós-pandemia, foi uma avalanche de pessoas se posicionando nesse sentido. Como que você tem observado hoje, o mundo pós-pandemia? A pessoa hoje consegue levar uma mensagem um pouco mais de forma eficiente sem se posicionar no digital? O que você acha? O digital, ele é uma necessidade já. É igual o ar-condicionado. Aqui em Prudente não tem jeito. Você tem que ter o ar-condicionado. Não é luxo. Não é pra brincar, não é porque é legalzinho. Né? As empresas... Hoje, eu atendi muita empresa. Você precisa de um posicionamento no digital. Então, sim, se você e seria uma realidade, mas hoje já está acontecendo, já está... Esse movimento que você teve, né, do café com direcionamento ali, é um ambiente voltado ali que você faz nesse meio, né, nessa ferramenta, né? Toda segunda-feira, Roberto, às 7h30 da manhã, lá no meu perfil, a gente tem um café e direção. Na verdade, o meu perfil chama Rodrigo Naldi, né? @RodrigoNaldi, mas a gente tem o café e direção. Que lá dentro do meu perfil é tudo voltado para, com a fé, e direção, a gente conseguir avançar, né? Então,
dentro da internet, a internet, o digital, possibilita demais você expandir a sua comunicação, expandir a sua mensagem, né? Falar com mais pessoas, coisa que, sei lá, quantos anos atrás não era nem imaginado, nem imaginável, né? E hoje já é uma realidade. E o negócio, né, hoje também, vamos falar, né, a forma também de o negócio ser bem estruturado de forma para que ganhe-se tempo e tenha o famoso retorno ali. Hoje essa ferramenta ela tem que ser utilizada de forma bem propositiva, de forma bem direcionada. Profissional. Precisa de ajuda de um profissional, precisa ter um profissional junto, porque é um mundo, né, Roberto? Você sabe melhor do que eu, pô. É um mundo gigantesco que tem toda o seu jeito de funcionar, de ser, né? Então a gente precisa descobrir isso, como funciona e tá bem assessorado, para não fazer, né? Não ficar gastando também tempo numa coisa que você não sabe como funciona. Aí, ó, você tá sendo um dos primeiros aqui, eu vou soltar de primeira mão, hein? A gente tá com um produto para liberar aí, é justamente para habilitar as pessoas nesse trânsito digital, que assim como as pessoas têm que se transicionar nesses trânsitos de Prudente, São Paulo, com um carro com responsabilidade, as minhas mentorias eu tenho visto muita gente pecar em situações que eu chamo o feijão com arroz, a pessoa às vezes peca. Então, o saber transitar nesse universo, necessário ele demais. É muito importante, é o que você disse, com responsabilidade e também não tomar multas e penalizações, né? No trânsito normal, você toma multa, você toma alguma penalização por conta do quê? De um tráfego errado, de um trafegar e andar errado, ou parou, estacionou, ou a velocidade muito rápida, ou às vezes a velocidade está devagar também. Muito bom. Então, a pessoa quando ela tem essa consciência, e também tem um outro lado. Uma vez que você tira uma habilitação, você não precisa ser o mecânico, nem o engenheiro mecânico para você saber guiar um carro. Então, a nossa missão também é uma missão, é o que? Você não precisa ser o expert no mundo digital, você não vai ser o programador, o social media, o gestor de tráfego. Não, a gente passa pontos principais para depois a pessoa transitar. Todo mundo sabe que para dirigir um carro, tem que saber a água, o nível de água, o óleo, onde saber... Tá o câmbio, exatamente. O volante, é o básico, como né? que eu viro, né? Como que eu acelero o freio. Exatamente. Então, a nossa missão é essa. Dentro do digital, você saber se posicionar ali habilitado para você transitar de forma eficiente. E é o que você disse, né? Posicionado de forma consciente ali, agiliza o processo no digital, né? A tua vida hoje, eu vejo também tua esposa, ela se comunica muito bem com a audiência dela, se posiciona, é muito eficaz, né, o serviço. Necessário, eficaz e traz retorno, né? Então, assim, o que a gente busca no fim é resultado, né, gente? Não, né, traz retorno, tem que chegar, né, o teu cliente te vê, te assiste, você eleva o nível de consciência do teu cliente, né? Ele sai lá do inconsciente, porque tem gente que não sabe o que é o problema, aí você vai mostrar o problema para ele, aí você vai trazer uma solução para esse cara, né? Você vai poder mostrar como que funciona o teu produto. Então, assim, a internet, o digital, estar habilitado para isso é essencial. Essencial. Rodrigo, que pena que a nossa prosa tá muito boa aqui. Já vou estender um convite para uma próxima, hein? Tô dentro, só vamos. A gente precisa falar sobre isso. 2 minutos para umas considerações finais de forma consciente. Faça uma linha consciente da tua vida de lá até aqui, ao despertar, enfim. Como que você traria e deixaria um recado para nossa audiência aí? Esse encontro que você teve, tudo fez sentido? O que você poderia concluir? Eu falaria, não, um versículo, desperta tu que dormes. É assim, ó, a gente só tem uma única vida e o que é que você tem feito dela? Sabe assim, ó, construa, a minha mentoria chama Seja, porque o que mudou a minha vida é eu começar a ser. Ser o quê, gente? Ser uma pessoa, né? Então, assim, ser de verdade, ter uma personalidade madura, que honra com seus compromissos, que trabalha bem, que serve as pessoas, que não tem o olhar voltado pro próprio umbigo, que tá disposto a construir, né, a realidade, mudar as coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, o que eu poderia deixar para que a pessoa construa, né? 4 pontos para você ser protagonista da sua história. O primeiro é trabalhar bem,
né? Então, assim, não tem jeito, tem que ser diligente. Pega aquela tua mesa, aquelas coisas, arruma, organiza, tira os papéis que estão atrasados, resolve as pendências, seja diligente, trabalhe bem, sirva, ou seja, seja útil às pessoas, né? Esteja disponível. Coloque os seus dons, seus talentos, multiplique-os, faça algo, né? Seja útil, seja forte, né? Então trabalhe, sirva, seja forte. O quê? Você tem que ter saúde, energia, né? Você precisa ter disposição, coragem para poder, né? Coragem não, ter força para poder ajudar as pessoas, é ter força física, né? E por último, né? Não encher o saco. Assim, tipo, trabalhar bem, servir, ser forte, não encher o saco, né? E focar no teu, bicho. Assim, ninguém te deve nada, pô. Entendeu? Real, ninguém te deve nada. A gente deve tudo pro mundo, a gente já recebeu muito, muito. Agora é hora da gente devolver a vida é esse presente que a gente tem. Então, construa uma vida que vale a pena ser vivida. Eu posso ajudar, mas construa uma vida que vale a pena ser vivida. Não. Desperta tu que dormes. Assim, ó, bora. Pessoal, aqui tá o Rodrigo. O arroba dele já tá aí destacado. Você que hoje tá sem esse... Tá tudo nebuloso, tudo ofuscado, tudo conturbado. Tá aqui uma pessoa com... experiência prática. Eu vejo assim, eu acho que a prática faz todo o sentido, porque você sabe o que funciona e o que não funciona. E você ganha o tempo das pessoas. Então, tá aqui. Rodrigo, obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu te vi aí nas redes. Obrigado. O que precisar da gente também, a gente tá na disposição. E vai ter um outro momento, hein? Robertão, tamo junto demais. Pessoal, agradeço, né, esse tempo que a gente passou aqui, produtivo. Parabéns pelo trabalho, né? Pela essa força de colocar as coisas para acontecer. A gente precisa de mais conteúdo, mais consciência. E vocês estão à frente desse projeto. Parabéns a toda a equipe aí, né? Renan, Daniel, Robertão. Obrigado pela oportunidade e conte comigo pro próximo. Só marcar, tamo junto. Maravilha! É isso aí, pessoal. Ó, curta, comenta, compartilhe e envie esse conteúdo para alguém que você... Às vezes você sabe alguém aí que tá vivenciando o que a gente conversou. Manda pra pessoa, você vai ver que vai ser uma luz no fim do túnel pra pessoa. Beleza? Boa, boa!